Vamos repensar um pouco. Boa. Cara, eu fico pensando assim, a gente tá fazendo aqui um podcast de 1 hora. 1 hora, cara. Sabe quantas pessoas vão ouvir esse podcast 1 hora e meia? Cara, é poucos. Sabe quem são esses poucos? Os vencedores, cara. Entende? Porque hoje, é verdade, cara. Sim. O pessoal hoje, Deposit photos. TikTok é 30 segundos, cara. Sejam muito bem-vindos ao episódio 1 do Invencível Podcast. Meu nome é Bruno, eu sou o host e é um grande prazer estar aqui com todos vocês nos assistindo hoje, né? Onde nós vamos bater um bate-papo aí muito bacana e conhecer a história aqui de um empreendedor brasileiro. Começou do zero aí, uma empresa de muito sucesso. Tô aqui com o Diego, Fala, galera, tudo certo? maravilha. E o nosso convidado de hoje é o Marco. Opa, tudo bem? Maravilha. E antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixa o like, comenta. Nós sempre vamos trazer pessoas aqui com histórias interessantes para você, pequeno e médio empresário, poder se inspirar e ter insights de uma trajetória aí que deu muito certo, tá bom? Mas antes eu gostaria de falar rapidinho do nosso patrocinador, que hoje nós estamos aqui com o Script Turbo, tá? Que é uma solução aí para pessoas que não conseguem de forma efetiva realizar as vendas por WhatsApp, né? Tem essa dificuldade, né, Diego? Hoje tem muitas pessoas aí que têm essa dificuldade de converter vendas no WhatsApp. 100% das vendas perdidas numa empresa hoje, é uma pesquisa atualizada de 2023, é porque não sabe realizar o atendimento pelo WhatsApp. 70% das vendas perdidas. Sim, Então, o ScriptTurbo é basicamente o script que você vai receber com todas as mensagens, todas as etapas do atendimento e também as videoaulas para você entender as técnicas por trás, né? Então, o cara que vende pelo WhatsApp produto e serviço é para ele. exatamente. Existem vários gatilhos ali para você usar, onde pessoas que abandonam conversa, pessoas que vêm só querer saber de preço, então você vai ter várias saídas ali para conseguir converter aí uma possível venda, tá bom? Então o link tá aí na descrição e aí até o final do episódio a gente solta um cupom especial para quem tá acompanhando a gente aí, tá bom? Maravilha, vamos começar? Marco, se apresenta pro pessoal aí. Bom, primeiro prazer, né? Aqui. É uma honra ser o primeiro podcast aí, né, de você. Espero que traga sorte, né? Maravilha. E assim, é um prazer porque assim, eu conheço o Diego há muito tempo, né? E a gente teve uma ideia lá atrás, Hum, né, de montar um negócio. Ele me pediu ajuda, eu ajudei e hoje está grande sucesso a empresa aí, em todo o Brasil, né? Mais de 700 lojas. Uma coisa que me deixa orgulhoso saber que eu fiz parte, né? Pelo menos um pouquinho dessa trajetória aí. não, maravilha. E é E uma honra, aí, Marcos, ter você aqui com a gente como primeiro convidado, né? E conhecer um pouquinho melhor da sua história, da sua Ah, sim. trajetória, né? O passo a passo que fez você ir alcançar. é a história Isso aqui. poderosa mesmo, da hora. Bom, eu comecei a trabalhar cedo, né? De uma família classe média baixa. Aham. E aí eu, pegador de pizza, saiolo, de garçom. Nunca tive vergonha, né, de trabalhar. Tomava conta de carro na rua. Minha avó morava em frente ao cemitério, né? E lá a gente tomava conta de carro, lavava o carro, né? Vendia vela na porta do cemitério. Então eu fiz muitas coisas aí na minha vida, né? E aí depois eu fui entregador de pizza e tal. Com 18 anos eu servi exército. Certo? E lá quase 2 anos no exército. Aí quando eu saí do exército eu fui trabalhar na Pizza Hut como atendente, como garçom. Até pela minha experiência, como já tinha sido garçom. Uma pizzaria. E aí lá eu tive a oportunidade de crescer, né? Fazia um trabalho bacana, eu era um cara que estava sempre disponível e tal, lá em Moema, né? Fui atendente lá. Certo? Comecei a crescer, né? Fui chamado para ser supervisor dos garçons, depois eu fui para gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior, tem a escala de gerente para gerenciar uma loja. Uhum. Depois cheguei a gerente regional.
trabalhei lá por muitos anos, fiquei lá 7 anos. E aí um dos diretores, né, quer dizer, eu com 26 anos já era gerente regional, que é o mesmo nível de um diretor de uma outra empresa lá. Quantos Sim. anos? 26, 26. para 27 anos, né? E assim, uma conta de uma regional, tinha tipo 20, 30 lojas, entendeu? E aí foi uma experiência muito boa, cresci, aprendi muito na época, né? Aí um dos diretores saiu, né, e me chamou. Aí eu fui ser um gerente de geral lá no Nordeste, para Maceió. E 2 anos lá. Depois eu fiz um trabalho muito Nessa legal lá época você mudou de estado, então. no estado. Mudou de estado. Fizeram uma proposta para mim, né? Me deram lá moradia, Certo. né? Uma vez a cada 6 meses vim para São Paulo para visitar a família e tal. Então foi uma coisa bacana, né? Foi um crescimento profissional. Aprendi muito sobre arrumação de gôndola, sobre venda, sobre exposição de mercadoria, né? Então foi uma escola muito, muito bacana. Marketing na raça ali também. Na né? raça. Abrindo aspas aqui. Eu tentei até fazer faculdade, né? A diretoria me incentivou a fazer faculdade. Eu cheguei a fazer administração 1 ano, mas daí eu tive que parar porque, né, fui promovida, não tinha como conciliar. Tinha que fazer inglês também na época, porque os diretores eram todos americanos, né? E você tinha que saber falar inglês, né? Então, eu optei, em vez de fazer faculdade, fazer um inglês mais intensivo. Foi uma época que muitas empresas estavam vindo pro Brasil, né? Exatamente. Muitas franquias indo pro Brasil e tal. Sim. E esse caminho, Marco, que você tá falando, de aprendizado, a gente sempre dá essa dica pro pessoal. O pessoal quer empreender, a gente tem Sim, muita sim. gente nova querendo empreender. E o cara não teve experiência com nada, cara. Já quer empreender. Sim. Então, esse caminho que você falou, cara, você falou o ponto do exército. Então, você Sim. deve ter aprendido lá. Queria Disciplina, saber né? o que você Exerce a passou lá. disciplina e se saber ter humildade, porque lá todo mundo é igual. Aí, aqui, Independente de classe social. Né? aqui você já aprendeu bastante coisa que você carrega até hoje. Sim, sim. Inclusive alguns amigos até do Ó, que exército, legal. até hoje. E aí, passou por essa experiência aí de aprendizado. Sim. Cara, com 26, até quanto tempo você ficou nessas... Então, aí eu fui para o Mapping. O Mapping eu fiquei 1 ano e pouquinho, aí já fui para a Mesbla. Aí fiquei 1 ano e meio lá em Maceió, né? Depois eu fui para Belém do Pará, na mesma função, mesmo cargo. Também aprendi muito, deu um resultado muito bom lá. Só que eu estava muito tempo fora, né? Fiquei uns 4 anos morando fora. E eu queria voltar. Nesse meio tempo, meu pai faleceu, né? E aí eu falei, poxa, tô longe da minha família e tal, né? Eu preciso ficar perto da minha mãe e tal. Aí voltei. Quando eu voltei não, eu mandei um currículo, né? E fui chamado pela uma rede de farmácia do interior de São Paulo, que é lá perto de onde eu tenho casa. Aí eu falei, pô, legal, a proposta e tal. Falei, eu vou voltar para lá, vou receber um salário que era basicamente o que eu ganhava e vou morar na minha casa e perto da minha família, né? Sim. Aí eu voltei. Fiquei nessa rede 4 anos, né? Como gestor dessa rede, né? Tomar conta das compras. Aprendi muito também. O dono lá dessa rede, ele era muito exigente. Era um cara chato. Sim. No bom sentido, né? Sim. Pô, você manda um texto. Pô, Marco, tá errado isso aqui, ó. Olha que legal. Você tem que aprender a escrever. Então eu li muito na época para poder melhorar minha escrita, né? Depois eu tive aprendi muito a mexer com Excel. Ele me ensinou muita fórmula, tal. Aprendi a fazer o DRE, que é muito importante para qualquer empresa, né? Você tem que aprender se a sua empresa está dando lucro, está dando prejuízo, se tá, como está, fluxo de caixa, estoque de mercadoria e tal. Uhum. Aí eu fui para lá e ele me chamou pela minha experiência no varejo. Rede de farmácia não tinha nada a ver com o que eu trabalhava, mas pela minha experiência no varejo ele me chamou e deu certo. Fiquei 4 anos lá. Nesse meio tempo, eu fui chamado pelo um associativismo, uma associação que é da rede de farmácia. Eu ia pela essa rede, fazer parte lá, né? Como se fosse um dos diretores. Né? A cada 15 dias, um mês, tinha uma reunião. E aí lá eu conheci muitas outras redes de farmácia. Dono da Droga Raia, dono da Drogazil, dono da Pague Menos, né? Conheci muitos fornecedores, entendeu? Né? Network aumentou consideravelmente nessa época. Bastante. Então tinha eventos, eu ia nos eventos, porque o dono dessa rede não ia, aí ele mandava eu ir. Sim. Né? E aí eu ia representando a empresa, eu comecei a conhecer gente. Aí nesse meio tempo,
eu fui chamado para ser diretor de uma rede lá em Goiânia, né? Uma rede que estava se reestruturando, né? O dono tinha morrido, ficou para a mãe e para as filhas. Fui para lá, fiquei 2 anos lá, fiz um trabalho legal, né? Depois eu voltei, fizeram um contrato com tempo limitado, porque eu não queria ficar lá muito tempo. E também a questão financeira, porque lá me possibilitou guardar uma grana, né? Porque eu já tinha o objetivo de abrir o meu próprio negócio, Certo. entendeu? Né? Aí quando eu voltei, eu abri primeiro uma empresa de consultoria, onde eu fiz uma consultoria para uma rede de farmácia, Ribeirão Preto. Eu fiquei 6 meses lá. Depois eu fiz uma outra consultoria para uma empresa de Curitiba, e 6 meses indo para Curitiba. E depois eu voltei, aí eu fui chamado por uma rede de associativismo para ser o gestor dessa rede. E lá também eu aprendi como que você trabalha para montar uma rede de associativismo. Mas aquele associativismo era um modelo padrão, né, onde cada um tinha sua farmácia, aí pagava uma mensalidade, tinha uma obrigação de compra, né, usava a mesma bandeira e tal. E eu aprendi isso aí, fiquei lá 1 ano e pouco. Só que nesse meio tempo, né, várias pessoas falam assim para mim, pô, Marco, por que você não abre o seu próprio negócio? Seu próprio negócio. Pô, onde você põe a mão, dá certo. Você fez aqui, deu certo. Deu certo. Por que você não faz no seu próprio negócio? Né? E eu fiquei pensando nisso, né? E aí eu comecei a pensar nisso, surgir e tal. E aí eu comecei, aí eu tive um certo... eram 3 sócios dessa rede, 2 morreram nesse 1 ano que eu estava lá. E aí eu fiquei meio abalado, assim, falei, meu, eu acho que é... E o outro que sobrou era um cara que não tinha, assim, o mesmo tipo de objetivo e tal, entendeu? Não tinha afinidade, né? Os outros que morreram tinham mais afinidade. E aí eu falei, pô, eu vou montar meu próprio negócio, Certo. né? E aí eu, em paralelo, eu trabalhava lá e à noite na minha casa, chegava à noite em casa, começava a desenhar, né? Desenhar o site, página por página, comecei a desenhar um modelo de negócio. Aí que eu fiz nesse meio tempo, eu fiz uma pesquisa de mercado. Isso foi muito importante. Só um detalhe, Marco, que então, antes de você de fato abrir o seu negócio, você não fez assim, implodiu uma ponte e começou a construir outra. Enquanto você estava trabalhando de dia em uma empresa, à noite você montava o seu próprio Exatamente, é negócio. isso aí. Você não pulou de um barco para outro em movimento, assim, por assim dizer. Exatamente. Né? Esse é um erro, né? E Tem a gente muitos que alerta o fazem isso, pessoal né? Por isso novo que eu tô chamando a atenção, porque assim, tem pessoas que tipo, vou pedir as contas e vou abrir meu próprio negócio. Sendo que o retorno, às vezes, pode vir depois de 1, 2 anos, né? Exatamente, Então, isso aí. começa o negócio trabalhando, pô. É que, na verdade, com essa empresa, eu era tipo um gestor, mas era um prestador de serviço. Eu fiz um contrato de prestador de serviço. E o contrato ia terminar em dezembro, né? E aí você Do começou a segundo modelar ano. sua empresa mais ou menos E aí, quando? em julho, mais ou menos, Certo. eu comecei a modelar, porque em dezembro eu não ia renovar o contrato. Sim. Entendeu? Eu já queria pagar essa para isso. Mas eu também não queria pisar na bola com o cara. Sim, Então, entendi. eu trabalhava com ele direitinho, Entregava continuava sua fazendo demanda. trabalho, inclusive era uma experiência para mim ali. Com certeza. Entendeu? Aí que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu pesquisei, liguei para mais de 100 lojas, não lojas desse grupo, tá? Eu não queria impactar nisso. Para outras lojas que não eram desse grupo, inclusive aqui de Guarulhos, de Osasco, região aqui. Eu queria começar por aqui, né? Por essa região. E aí eu liguei para os caras. Eu tô abrindo uma rede. O que você espera de uma rede? Como é que você quer que seja uma rede para você? Você faz, primeira pergunta, você quer fazer parte de uma rede? Qual o motivo principal que você quer fazer parte de uma rede? Aí eu comecei a receber respostas. Eu quero sim uma rede. Qual o motivo? Eu quero ter redução de despesa, quero ter aumento de venda, quero ter uma participação de marketing, né? Ter alguém me auxiliando. Naquela época não tinha aplicativo, né? Então era site, entendeu? E aí eu fui ouvindo, né? Mas ficaram, tipo assim, algumas perguntas muito fortes. Eu não quero pagar mensalidade, eu não quero ter obrigação de... Eu não quero ter multa para sair da rede. Por quê? Naquela época, a farmácia era a mais forte do Brasil. Pagava para entrar uma puta grana, tipo, sei lá, acho que era 180 mil para entrar. Aí depois pagava a mensalidade, tinha obrigação de compra, tinha multa para sair. Não só essa, mas outras vezes eram mais ou menos o mesmo modelo de negócio.
né? E aí, o que eu fiz? Eu fui e quis fazer o meu próprio Sistema. tipo de negócio, né? Eu fui lá, falei, ó, eu vou montar minha rede em cima desse tripé. Cara, não vai pagar mensalidade, não vai ter obrigação de e não vai ter multa pra sair. Muito disruptivo pra época, né, então, quando E você tava aí abrindo. você te perguntou, mas como é que você vai ganhar dinheiro, né? Aí eu falei assim, pô, então, eu não vou ganhar do lojista, vou ganhar do fornecedor. Entendeu? Então, Sim. esse foi o meu primeiro ponto. E aí eu vou cobrar, no começo eu não vou cobrar para o cara entrar no grupo, só que tudo que ele fizer, eu vou ganhar alguma coisa do fornecedor. Ah, vou fazer a fachada. Chamei um cara de fachada, ele tinha um valor menor, um valor, me fala, se ele fosse procurar um cara individualmente, ele ia pagar X. Comigo ele ia pagar X menos 20%, por exemplo. Certo. Você entendeu? Sim. Então ele tem uma vantagem comercial. Certo. Só que essa vantagem, além do cara ganhar, eu também ia ganhar um pouquinho. Fachada, 5%. Entendeu? Ah, uniforme, mais 5%. Então, cada loja que entrava, eu ganhava lá um valor, assim, indiretamente, né? Sim. Entendeu? E todo mundo ganhava. E nem eu sempre falei, né? Do ganha-ganha, né? É importante que todo mundo ganhe. O lojista ganha um desconto, o fornecedor ganha volume e eu ganho um pequeno percentual. Então, mas daria certo isso para ganhar dinheiro se eu tivesse um volume de lojas muito Volume. grande. Entendeu? Sim. E E indicando aí, os fornecedores certos, você ganha o prestígio do cliente e próximos fornecedores para outros produtos ou serviços seria bem mais fácil para você também, né? exatamente, né? Depois. Como eu já conhecia muitos fornecedores, muita gente já me conhecia no meio. Aí quando foi em dezembro, Não renovou? não renovei o contrato. Eu saí numa boa. Ainda fiz um acordo que eu não ia chamar nenhuma loja dessa rede Certo. para poder entrar na minha rede. Você ainda foi transparente, né? Falou Transparente, certinho. né? Isso é muito Para bacana. poder fazer. E aí isso aí comecei a fazer. Comecei por Guarulhos, tal, né? E fiz uma reunião com os fornecedores, fiz uma reunião com o lojista, né? Eu falei para vocês agora há pouco até, quando eu não estava gravando ainda. Eu falei, chamei o fornecedor, chamei o lojista de manhã numa sala em Guarulhos e os fornecedores à tarde. Certo. Então, de manhã, eu vendi o peixe para eles. Tem fornecedor? Tenho. Eu não tinha, mas à tarde ia fazer parte. Sim. E de manhã, nessa reunião com 50 lojistas, 17 já toparam fazer. Entendeu? E aí, à tarde, tem lojista? Tenho. Mas cadê o lojista? Não, estão entrando, estão fazendo contrato e tal. Entendeu? Então, eu consegui montar essa sorte, né? Essa estratégia deu certo. Sim. Né? E no mesmo dia eu fechei 17 lojistas e 33 fornecedores. Entendeu? Com essa Sim. ideia de montar uma rede e de ser uma rede grande. Além de você falando assim, parece que até que foi fácil, né, Marco? Mas fico imaginando que foi um baita de um desafio. Você alocar um espaço, conseguir reunir ali 50 pessoas de manhã, 50 pessoas à tarde, fazer o pitch, fazer esse casamento de ideias de forma Sim. clara, não gere dúvida, né? Por isso que eu falei para você que o importante é você ter conhecimento, né? Sim, Então, eu sim. já conhecia os lojistas, elas me conheciam já. Entendeu? E eu investi um pouco, né? Conseguiu passar confiança para as Para pessoas. economizar, aluguei a sala o dia inteiro, Sim. entendeu? Fazendo no mesmo dia a reunião. Sim. Consegui chamar os fornecedores. É óbvio que para chegar a 50 lá, eu chamei 100. Sim, Não é sim. todo mundo que vai na reunião, Imagino. entendeu? Mas alguns já, na reunião, já me sinalizavam que... Aí eu encontrei um cara de Guarulhos e ele tinha um grupo, que é um mini associativismo, com 17 lojas. E esse cara trouxe as 17 lojas. Nossa. Então, assim, de um dia para o outro já tinha 17 Já tinha lojas. 17 da Entendeu? rede. Um contato só. Um cara muito Cara, mas legal. pra fazer isso, Marco, tem que ter coragem, Tem que ter foco. tem que ter acreditar, foco, tem que ter determinação, tem que ter coragem. Foi pra cima. visão, Tem que porque ter teve a visão. visão de, eu vou fazer agora, eu pego o cliente agora, eu pego o fornecedor depois, no mesmo dia, junto, tá aqui. E, inclusive, Marco, isso inspirou a gente, porque quando a gente iniciou o nosso, a gente fez o quê? Fez uma parceria com um banco grande, e a gente não tinha ninguém nesse mesmo formato, não tinha ninguém Sei. como cliente. E a gente chegou e falou, ó, a gente consegue 50. A gente passou 50 CNPJs, consegue uma condição boa. Eles conseguiram uma condição boa, a gente foi pra cima
para ajustar com cada um, ligamos, foi uma doideira, foi uma semana de trabalho e aí a gente conseguiu fazer e com essa inspiração dessa história, e eu falo para você, precisa de coragem, visão e acreditar. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que pode, né? Mas aí se não é uma crença cega, né, Marco? Porque o que o Marco falou, ele já tinha um feeling, ele já conhecia o mercado. Cara. Ele falou, sabia que o eu cliente sei que o cara vai precisava. fechar aqui, sei que o cara, e à tarde, fechando aqui à tarde, os caras vêm eu junto. tinha essa esperança e tinha essa noção, né? Tem essa Mas podia visão. acontecer de tudo, né? Sim. Poderia acontecer de tudo. É o Então- risco, cara. O risco faz Então parte do fique. negócio. Já é outra que Mas assim, a folha vai ficar é que eu gigante pensei aqui. assim, para você mudar de vida de verdade, tem que ser empresário. Não adianta, cara. Você pode ser diretor, Isso eu você vai gosto, ganhar bem, você vai trocar de carro, Eu você vai ter gosto. uma casa, só que você não vai mudar de vida. E você foi tudo isso, né, Marco? E assim, eu fui. Assim, outra coisa que é muito importante é ter disciplina, cara. Principalmente com dinheiro. Entendeu? Então, eu nunca gastei mais do que eu ganho. Nunca. Então, sempre eu guardei um pouco, né? E depois, quando eu fui abrir a empresa, vamos passar para essa etapa agora de abrir a empresa realmente. Eu abri o primeiro ano, foi difícil. Eu coloquei uma meta para mim. Para esse ano, eu tenho que fechar com 100 lojas no mínimo para poder virar essa chave. E eu tinha um dinheirinho guardado, eu falei, vou para me manter um ano. Não estava esperando tirar dinheiro no primeiro ano. Primeiro ano era investimento. Só que aí o negócio começou a fluir e eu comecei a tirar um dinheirinho. Não como eu ganhava como diretor, mas ganhava um dinheirinho que dava para pagar as contas. Eu baixei o meu nível, né, vendi o carro, comprei um carrinho 1.6 lá, de boa, para poder viajar bastante, gastar menos, entendeu? Né? E, como fala, eu comecei a fazer um foco realmente de investir meu dinheiro na empresa. Sim. Então, tipo assim, só para você ter uma ideia, vamos supor hoje, eu ganhava, tipo, 30 pau por mês, como diretor, comecei a ganhar 5 pau. Nossa. Entendeu? Reduziu bastante, Primeiro né? ano. Mas aí o negócio é meu. Sim. Eu não devia nada para ninguém. E nesse Sim. primeiro ano, por exemplo, você era bastante conhecido no mercado, né? Sim, sim. Passou em algum momento uma possibilidade de você desistir ou você recebeu alguma proposta tentadora em algum momento que te fez pensar do tipo, será Não, que eu então, assim, aí o que continuo? aconteceu? Eu vou pegar nessa parte. Quando chegou o primeiro ano, eu fechei o primeiro ano, acredite, cara, sozinho, sem nenhum funcionário, entendeu? Sozinho, na minha casa, ano, fiquei lá fazendo, 204 lojas. Primeiro ano. Sangue Saía de no manhã, olho. 6 horas da manhã de casa, batia na porta da farmácia, levava o meu notebook, apresentava um por um. E era chato, cara. Você tinha que apresentar, chegava cliente, o cara parava de falar com você para atender cliente, aí voltava. Porque o meu foco eram farmácias pequenas e médias. Sim. Farmácia grande não era O o foco. decisor nem tava lá, talvez. Entendeu? Então, eu fazia esse foco. Eu marcava com o cara antes, ligava, eu marcava 10 farmácias por dia para poder conversar. E eu ouvi muito não, e eu ouvi muito sim. Mas fechei o primeiro ano com 200 lojas. E já tinha um faturamento mais ou menos, uns 15, 20 mil por Sim. naquela época, né? E aí, isso foi comecei em 98, 99. Não, desculpa. 98. 2008, 2009. Aham. Foi até 2021, né? Que eu vendi a empresa. Aí o que aconteceu? Primeiro ano, meio que eu paguei as contas. Segundo ano começou a virar. Começou a vir mais loja, porque aí vira uma coisa exponencial. O cara tá no grupo, ele tá satisfeito, ele indica um amigo. Aí indica um amigo. Aí já comecei, coloquei um funcionário, coloquei 2, 3. Quando eu fui ver, eu aluguei uma sala numa farmácia. E aí eu mais 3 caras trabalhando já. Entendeu? Né? E eu continuava saindo para pôr loja tal. E aí começou. Aí comecei a treinar os caras. Né? E a coisa começou a virar. Começou a entrar dinheiro. O que eu fiz? Em vez de gastar o dinheiro, comprei um terreno. E aí nesse terreno, o dinheiro ia entrando. Assim, eu não tinha dinheiro para construir o prédio. Mas eu encarei. Falei, pô, vai entrar dinheiro, eu vou continuar fazendo a coisa fluir. Você entendeu? Aí o que aconteceu? Começou a entrar dinheiro, eu comecei a montar o prédio. Entrava dinheiro, tinha dinheiro no prédio. Aí fiz um prédio grande. Por quê? Era um prédio de 280 metros quadrados, né? Um lugar bacana, com 5 vagas e tal.
eu fiz com a grana da empresa. Entendeu? Fui fazendo, fui montando o prédio, fui montando. A Né? Em operação já 5 tava se meses ficou pagando. pronto o prédio. Nossa, Né? Ficou intenso o negócio. Foi. sim, Aí, realmente. eu lembro que foi em dezembro de 2011. Eu, 1º de janeiro de 2011, eu estava lá já. Aí eu comecei lá, já coloquei mais funcionário. E aí, o que acontece? Que eu falei para você, nunca dei um passo maior que a perna. Então, aumentava o faturamento, eu trazia mais um funcionário. Aumentava o faturamento, eu trazia mais um funcionário. Sempre aumentava a receita para aumentar a despesa. Entendeu? Para a Sim. coisa fluir. De Aí forma saudável e um funcionário saudável. traria mais lucro Tanto também. que eu montei o DRE desde 2010. A minha empresa nunca teve nenhum mês de prejuízo. Nossa. Nunca. Nenhum mês que eu fiquei no vermelho. Entendeu? Sempre dando um pouquinho de lucro e tal. Aí no 3º ano, que eu já estava dentro do prédio, aí você já tem uma empresa, tem um prédio próprio, sede própria. Tá visível, tá Autoridade. palpável. Cheguei a ter 27 funcionários. Entendeu? O negócio crescendo, né? Fluindo. Entendeu? Né? E assim, começou o mês, folha de pagamento já tava lá para Vai pagar. pagar. Tem que Tinha correr que faturar, atrás. tinha que correr atrás. Tem que correr Você atrás. matar literalmente um leão por dia. É uma Né? das maiores motivações, né? Coloca boleto pro empresário pagar. Aí eu Folha de treinei um cara pagamento. para gerenciar o pessoal e eu comecei a expandir fora de São Paulo. Né? Aí eu comecei para Minas, Rio de Janeiro. Você Antes ia. da gente ir pra esse ponto, Marco, segura aí, ó. Deixa eu passar aqui. Ah, Cara, você tá falando aqui, ó. Já tem uma folha aqui, vários ensinamentos por trás de cada ação, né? Então, ó, um que você comentou aí, Marco, você falou o seguinte do tempo, ficou 1 ano trabalhando. E aí, o que a gente pega aqui? Foi o ano do plantio, cara, da semeadura. Foi semeando, trabalhando. um ano Esse trabalhando das ano, 10 da manhã às 10 da noite. Direto. aí tem dois. Sozinho. O plantio, cara, você tem que ter uma visão, você tem que ter esperança, que você comentou a palavra aqui muito forte, esperança, porque você tá trabalhando aqui, plantando, para você colher no outro ano, cara. Colher na frente. Você tem que ter essa esperança. E trabalho. Muitos caras acham que abrir um negócio, você vai trabalhar menos. Eles querem abrir, mas a motivação é abrir um negócio para trabalhar menos. O cara acha que vai, eu vou ser o dono, vou fazer meu horário. Eu comecei Amigo, a trabalhar menos depois de 10 anos na empresa. olha aí. Trabalhava. Respondendo a sua pergunta, né, se alguma coisa me desmotivou no meio do caminho, né? Por que eu deixei para responder agora? Porque assim, nesse 1 ano, muita gente fala, cara, parente, Nossa. tal, sabe? Pô, não vai dar certo, você tá trabalhando pra caramba e tal. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Sabe, tipo, né? E eu ganhando menos do que eu ganhava como diretor de empresa, entendeu? Né? E sem faculdade. E eu já tava beirando os 40 anos de idade já, naquela época. Entendeu? Então, assim, falei, meu, eu preciso. Você sabe, né? Que depois dos 40, pra você arrumar um emprego, é mais difícil, né? E aí eu falei, vai ter que dar certo, pô. Tem que dar certo. Eu vou dar o meu sangue, entendeu? Baixei meu nível de vida, parei de viajar, parei de fazer as coisas e focado na minha empresa, entendeu? E aí, no 2º ano, quando a coisa começou a fluir, só que assim, teve uma vez, meu, saiu tipo umas 10, 15 lojas. Pediram para sair do grupo. Uma vez. Por quê? Você começa a expandir muito, você não consegue dar atenção para todo mundo. Da mesma forma que eu dava no começo. Entendeu? Aí o cara fala, pô, eu não consigo atenção, conseguindo isso. Às Porque... vezes 3, 4 dias sem resposta é motivo pro E cara. outra coisa, meu, lojista, cara. Tem lojista que é legal, tem lojista que não é legal, tem lojista que é compreensível, tem os que não são. Faz parte do negócio. Faz parte do jogo. Entendeu? Faz parte do jogo, né? E aí, meu, você mais hora, menos hora, ia acontecer isso. Entendeu? E eu fiquei bem impactado. Aí eu falei, nossa, qual o negócio que Foi tipo assim, saiu 15 num curto período assim. Hã? Coincidiu que saiu os 15. Tipo, em um mês. Saiu 15 lojas de uma vez, assim, ó. Mas daí, naquele mês, entrou 30. Aí eu falei assim, pô, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Aí eu li um livro, antes de abrir a empresa, naquela época que eu estava montando, aqueles 6 meses que eu estava montando, eu li muitos livros, né, de histórias reais, da Dona Luísa, da Magazine Luiza, do Alberto Saraiva, do Habib, né?
do Alexandre, né, da Cacau Show. Então, essas são Né? histórias E que esses você caras recomenda tiveram aos muitos empresários desafios lerem. e começaram de baixo. Tiveram muitos desafios. E faz parte do desafio. E você não consegue agradar todo mundo. Tenho certeza que deve ter fechado um monte de franquia da Cacau Show. Eu mesmo já vi fechar algumas. Sim. Né? Isso faz parte. Às vezes depende do empresário que está lá tocando o negócio, depende do ponto, depende de uma série de coisas. E você não vai agradar todo mundo. Sim. Aí o que acontece? Eu absorvei isso e falei, eu só preciso colocar mais gente, sai. Entendeu? Para a rede continuar crescendo. Né? Lógico que eu não quero que perder esses caras. Mas pode acontecer. Pode A acontecer. gente vai conseguir agradar. Eu ligava pro cara, explicava, mostrava, né, que eu estava chamando mais funcionário. Papá. E aí, e tinha coisas, cara, que não tinha nada a ver com a gente. Era Sim. fornecedor. Eu fechava com um fornecedor de desconto, aí o cara não conseguiu desconto, aí é um erro de cadastrar um CNPJ, entende? Uma documentação, às vezes o próprio cara não precisa mandar documentação. Então, são coisas que não estão na sua mão. Sim. 90% do pessoal que sai, coisas que não estão na sua mão. E você não dá para você resolver. Que você era a ponte também, né? Eu era a ponte. Na verdade, cara, fala a verdade para você, eu nunca fui presidente de empresa, ou um diretor de empresa, ou um CEO e tudo mais. Eu fui um vendedor, cara. Sim. Eu vendi o quê? O meu negócio era vender. Olha aí. Era vender o quê? Uma ideia. Entende? Então, assim, eu era um vendedor. Eu vendia para o fornecedor um monte de loja que ele podia atingir e vendia para o lojista um monte de fornecedor que ele podia atingir. Vendedor. Então, meu trabalho era vender. Como é que o cara comprava isso? Se tornando um franqueado. E, na verdade, só montando um negócio, a minha rede não era uma rede de franquia, tá? Porque o que acontece? Quando eu fui montar a Mais Brasil, eu pesquisei várias redes de franquia, redes de associativismo, né? E, na época, todas elas pagavam para entrar, tinha mensalidade, tinha obrigação de compra. E a maioria fazia assim, tinha um crescimento, depois tinha uma estabilidade, depois um declínio. Então, em 10 anos fazia isso. Todas elas, cara. Uma coisa. Sim. Eu falei, pô, por quê? Porque o cara cobrava mensalidade, o cara não aguentava pagar. Aí cobrava pro cara sair, o cara ficava um tempo, a primeira oportunidade de sair, o cara saía, para não pagar a multa. Então, como eu montei esse tripé, o cara não paga mensalidade, não tem obrigação de compra e não paga nada de multa para sair, então eu dei muita liberdade para os caras. Sim. Entende? Né? E eu, no começo, eu não cobrava pro cara entrar também. Depois que eu fiz 1000 lojas, eu comecei a cobrar. É o que você tinha falado lá no início. Na verdade, coincidiu com aquela crise de 2015, da Dilma, na época. Uhum. O mercado estava recessivo, aí começaram a cortar. Então, por exemplo, eu recebia 5% de comissão de uma indústria farmacêutica. Os caras cortaram para 1%. Entendeu? Aí eu recebia distribuidora, recebia 2%, caiu para 0,5%. Teve alguns que cortaram, não paga mais comissão. Entendeu? Então eu perdi na época, hein, 10 anos atrás, 60 mil de faturamento por mês. De repente. De repente, assim, ó, pau, de um mês para o outro. Veio a crise, teve o impeachment, aí o negócio fiz assim, ó. E aí o que eu fiz? Eu reinventei. Chamei toda a minha equipe, falei, ó, a partir de agora vamos cobrar. O cara entrar. Vai cobrar. E vamos cobrar. Não vamos cobrar um valor muito alto. Então tinha 3 combos. Tinha 3 mil, 4 mil e 5 mil. 5 mil o cara tinha todos os benefícios. Né? E algumas peças de publicidade. 4 mil, ele tinha todos os benefícios, só não tinha as peças de publicidade. E 3 mil, ele tinha os benefícios, né? Alguns benefícios, mas não tinha todos os benefícios. Entendeu? Aí podia comprar por fora depois. Então, eu acho que, pô, quem que não tem 3 mil para entrar num negócio? Tem, farmácia tem. Entendeu? Você conhecendo o mercado, você sabia que era um investimento possível. E eu falei, se eu colocar 20 lojas, cada uma pagando 3 mil, eu vou recuperar os 60 mil que eu perdi. Sim. Aí, acredite se quiser, depois que eu fiz isso, meu faturamento aumentou 10%. Além de não cair, aumentou 10% ainda. Então, entendeu? em meio à crise... Em meio à crise tem que ser decisões rápidas. Nessa crise também eu tive alguns primos, alguns amigos meus, que tem negócio também, sentiram também a crise. Aí a maioria demitiu.
Demiti o funcionário. Sabe o que eu fiz? Eu contratei mais gente para suprir aquele faturamento que eu estava perdendo, para pôr mais loja. Então, eu fiz o caminho inverso, entendeu? E o que você acha que fez você ter esse pensamento contra-intuitivo? Todo Meu, mundo quis demitir, quis segurar o cinto, você falou, não, agora eu vou não, alavancar, agora eu vou o que pra cima. fez é o leão que eu tenho que matar. É os 70 mil que eu tinha de folha de pagamento. É a motivação. Eu tinha 70 mil para pagar, irmão. Ou tem dinheiro para pagar ou não tem. Se não tem, eu tenho que pegar meu dinheiro, pessoa física. Outra coisa importante, né? Já que você vai mandar esse material pro pessoal de loja, Aí você pode olhar até nessa câmera, Marco, falar com eles. é importante o seguinte, você, por exemplo, eu tinha 100% eu fazia lá o meu DRE, tinha lá a receita, tinha as despesa pessoal, despesas fixas, tal. No final tinha o lucro, que é a divisão de lucro do empresário. Então isso é importante, que todo empresário, por exemplo, você tem que ter uma conta pessoa jurídica e uma conta pessoa física. Isso parece óbvio, mas não é. Não é. Eu tinha muita loja que o cara só tinha uma conta. Misturava tudo. Pegava o dinheiro do caixa para ir no McDonald's com o filho. Sabe? Tipo, não tinha controle. Você tem que ter esse controle. Então, eu tinha esse controle. Aí vamos supor, deu meu lucro. Em vez de eu pegar 100% do lucro e fazer a distribuição para mim, eu fazia 70%. Deixava 30% na conta da empresa. Por quê? Amanhã tem uma dor de barriga, tem dinheiro aqui na mão para pegar. Não preciso ir no banco, não preciso pegar empréstimo, fazer nada. Não preciso usar o saldo do banco lá, né? Aquele crédito do banco que você paga uma taxa de juros e tal. Especial. Cheque especial, essas coisas. Nunca usei, graças a Deus. Nunca peguei dinheiro no banco. Nunca. Nossa. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu falei, vou deixar. Por quê? Eu fazia férias coletivas. Do dia 10 de dezembro até o dia 10 de janeiro. Eu tinha que ter dinheiro para pagar em dezembro o salário, 13º e as férias. Eram 3 salários no final do ano. Era uma pancada, né? Mais os impostos. Eu nunca soneguei imposto na minha vida. Você tinha que pagar certinho. Sim. Então, o que eu fiz? Eu juntava esses 30% todo mês, chegava no final do ano, eu estava com o meu caixa ok. Dava para pagar a folha de pagamento, dava para pagar o 13º e dava para pagar as férias. Entendeu? Sim. E todo mundo saía de férias, só eu que não. Alguém tinha que responder pela empresa. É fácil empreender. Você entendeu? O pessoal fala empresário. Não. Vai trabalhar. Funcionário tinha que sair de férias por obrigação legal. Eu não. Eu até ia viajar, mas levava o notebook, ficava lá. Na praia, o pessoal na praia, eu lá no quarto trabalhando. Aí eu dava um tempinho e ia pra praia. Aí voltava trabalhando. Pegava 10 minutos de sol e voltava. Entendeu? Ficava lá, ia almoçar com o pessoal, depois voltava, trabalhava um pouquinho. À noite, toda noite, com certeza, trabalhava. Era férias mesmo que, né? Tinha que ter essa atenção. Você não podia deixar a empresa parada, né? Entendeu? E outra coisa, né? Nesse mês de férias, não ia entrar na loja também. Era um mês que eu ia ter um faturamento um pouco menor. Entendeu? Então, eu já tinha que prever isso também. Né? Então, sempre equilibrando as contas, fazendo DRE e tal. Entendeu? Então, foi uma coisa foi puxando a outra, né? Você tem que ter essa disciplina. É muito importante. E outra coisa, a empresa começa a dar dinheiro, fala, pô, agora eu já vi muita gente quebrar com isso. O cara começa a ter dinheiro, né? Aí chega na conta, tem lá 300 mil, 400 mil na conta. O cara fala, porra, aquele 400 mil não é meu. Uma parte eu tenho que pagar fornecedor, outra parte eu tenho que pagar o funcionário, outra parte eu tenho que pagar imposto. Uma pequena parte é minha. Mas tem cara que faz isso. Você pega lá os 400, 500 mil, compra um carro lá de 400 mil. Nossa. E fala, não, eu tô faturando, consigo pagar. Só que daí depois começa a chegar os boletos. Acaba pulando etapas e se atrapalha. Exatamente. Então eu nunca fiz isso. Então, o meu projeto era o quê? Era ficar uns 10 anos com a empresa, vender a empresa e parar de trabalhar. Essa era a minha meta, né? Entendeu? E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Mas nesse ponto aí, Marco, eu achei absurdo. Aí depois eu fiquei na crise, de reinventar rápido. Tem o cara tomou decisão rápido. E o interessante também, que a gente fala bastante, cara, não interessa o que você faz, o que você vende. Crie fontes de renda no seu negócio. O negócio tem que ter outras fontes de renda. Você conseguiu encontrar, Marco, uma fonte de cobrar um valor na entrada. Valor justo. Um valor justo. De novo, ganha-ganha. O cara vai pagar 4 mil para entrar, vamos colocar na média pagar 4 mil para entrar.
Só que ele vai reduzir 4 mil por mês de despesa. E vai aumentar o faturamento. Sim. Então, quer dizer, Apresentava o cara vai ROI. estar ganhando também. Entendeu? Sim. Eu tava cobrando até pouco, na verdade. Era E o cara vantajoso, economizava né? mesmo. Porque, ó, ele tinha uma taxa de maquininha lá, vamos lá. Cartão de crédito. Pagava 3%, 3,5% no crédito. 2,5% no débito. Comigo, ele ia pagar 2% no crédito, 1% no débito. Naquela época. Hoje está até melhor. Naquela época. Entendeu? Eu conseguia baixar muito. Só aí, você pega um faturamento na farmácia aí, 40% no cartão de crédito e débito. Só aí o cara já economizava 2, 3 pau já. E aí volta o ganha, ganha, ganha. Você entendeu? Então, qual que era o meu argumento com o lojista? Não, porque eu não tenho essa arrogância. Ah, porque você vai estar na maior rede do Brasil. Não. Meu irmão, você vai ganhar dinheiro. Você vai pôr dinheiro aqui, mas você vai ganhar dinheiro. Sabe que tinha lojista que eu ligava, às vezes o cara achava que era golpe. Que era tão bom o negócio. Ele falou, não pode ser bom, cara. O cara imaginava assim, eu vou pôr a grana, depois o cara vai sumir, vai me bloquear. Você entendeu? Eu falava, não, meu, pode entrar no meu site, na minha empresa. Eu nunca tive uma reclamação no Reclame Aqui. Nunca. Nunca tive uma reclamação No Procon. site, Mark, inclusive eu vi na época, que tem a foto do prédio, né? De vocês, que era uma autoridade absurda. Você entrou no site, viu o prédio, viu ali Mais Brasil, o logo, você já, Não, e tinha é a tinha nome confiança e a dos autoridade. parceiros todos lá. O os nome, eu parceiros. lembro, as revistas, Tinha endereço de todas as lojas. Os caras entravam por, lembra? Por cidade, por estado, ele via todas as lojas. Podia ligar. O cara ligava pra mim e falou assim: pode pegar aí, não vou nem indicar uma loja pra você ligar. Você pode pegar e ligar você mesmo. E, Marcos, você tem uma veia Entendeu? muito A forte gente falava por você de mesmo. vendedor, cara. Sim. Todas essas. Tem várias técnicas, eu anotei aqui, ó, uma folha. Várias técnicas que é de venda, cara. Isso aí. E o cara. E um ponto legal também que você comentou sobre o que a gente fala aqui, lifelong learning. Aprendizado contínuo. Você falou vários momentos. Você aprendeu quando você trabalhava, você aprendeu quando gerenciava, Sim. aprendeu com o Sim. mentor que era exigente, Sim. você aprendeu com os Aprendia. livros, com É. as biografias. Eu lembro quando a primeira vez que a gente conversou, citando várias biografias. Então, a gente fala desse termo, lifelong learning. Você que é empresário, não pode parar de estudar. Não precisa, e aqui é onde a gente entra numa polêmica, mas não precisa entrar numa faculdade. Você está empreendendo, você está numa faculdade. Cursos rápidos, livres, porque você precisa ali, naquele momento, dar aquele momento de pegar a teoria e já colocar em prática, porque você falando, era prática toda hora. Você percebeu isso? Prática, prática. Mas essa questão de vendedor, mano, o que você acha? Que te ajudou, cara? Porque você é um cara que você fala pra caramba, fala bem, comunica. Obrigado. Então, se você não tivesse essa veia, você acha que você teria chegado onde você chegou? Então, esses dias aí, cara, tava olhando, eu tava fazendo uma pequena reforma em casa lá. Sim. Eu vi lá, eu tinha 28 certificados, cara. Cursos que eu fiz. Cursos. Olha aí. Cursos de RH, cursos de liderança, cursos de Excel, cursos de caligrafia, cara. Olha Pra isso. escrever. Por Cursos quê? rápidos, né? Rápidos. Curso tipo de 4 horas, curso de 1 semana, 2 dias, né? Fiz alguns também motivacionais. Mas assim, o que eu entendo, cara, é que assim, você tem que estar sempre buscando conhecimento. Eu não acredito, cara. Eu fiquei 1 ano na faculdade e eu fiquei muito frustrado, cara. Frustrado na faculdade. Por quê? Primeiro, as pessoas que eu conheço que mais se deu melhor na vida, mais tem dinheiro hoje, não tem faculdade. Esses caras foram buscar o trabalho. Em vez de o cara estar fazendo faculdade, o cara está trabalhando, está desenvolvendo. Entendeu? Aprendendo ali na prática. Aprendendo na prática. Eu aprendi a fazer o DRE na prática. Na prática. A PepsiCo tinha DRE, o MAP tinha DRE. Eu tinha que fazer o DRE, pô. Eu aprendi a fazer. E a treta? Eu Quem apresentava... aprende na faculdade, aprende muito. O que eu aprendi tanta coisa na faculdade, que nunca coloquei em prática, você não tem ideia mais. Na PepsiCo, eu fazia o DRE em inglês. Em inglês, loja a loja. Eu tinha que apresentar a cada 15 dias. Custo de queijo, custo de carne, custo de farinha, Sim. custo de bebidas. Tinha que apresentar, cara. E na época não tinha nem data show, era transparência. Não sei se você pegou essa época aí. Você imprimia na transparência, aí tinha um negócio que você colocava em cima e não tinha o data show. Sim. Você tinha que imprimir o negócio toda semana. Entendeu? Então, assim, aprendi muita coisa na raça. E vai muito do interesse de cada um, né? Eu tinha interesse de aprender. Eu queria aprender para poder empreender. Sim. Olha aí, ó. Aprender para poder empreender. E mesmo empreendendo, eu estava sempre aprendendo. Sim.
Recursos humanos, você tem que saber as regras de recursos humanos. Você Você tem que encontrava um saber as leis de desafio. trabalho, trabalhista, tem que saber. Concorde ou não, você tem que saber. Sim, É o mundo que você vive, né? Tanto que, por exemplo, hoje em dia estão contratando muito PJ, sim. né? Por quê? PJ é bom para todo mundo. Também é o ganha-ganha. Por quê? PJ, o funcionário trabalha com mais liberdade. Não é funcionário, né? É um prestador de serviço. Ele trabalha a hora que ele quer, ele ganha em cima do resultado dele. O empresário paga para ele paga menos imposto, ele paga imposto. Mas em vez de pagar 27,5%, se for MEI, paga aquele valor mensal. Se for uma ME, paga de 6 a 15% de imposto. Entendeu? E o cara vai ganhar mais dinheiro, vai ficar mais feliz, vai ter mais liberdade para trabalhar. O empresário vai ter o resultado, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O empresário Entendeu? vai saber disso. Só que aí, para estudando. isso, você tem que saber as leis trabalhistas. Para Sim. não dar vínculo trabalhista, Sim. para não ter problema. E tem que ser um prestador de serviço de verdade mesmo. Entendeu? Né? Então, assim, tudo isso, com o tempo, né? O Temer, na época que foi presidente, ele homologou várias dessas situações aí, né? Entendeu? Então, tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. Outra coisa, no Google tem uma ferramenta que você pode colocar um assunto que você quer, ou vários assuntos, e ele te manda um newsletter todo dia. Então, eu tinha lá as informações de mercado, de farmácia, de redes, entendeu? Tudo que é meu interesse, eu recebia todo dia e eu lia de manhã. Eu ficava pelo menos meia hora, uma hora lendo só notícia do mercado. Por quê? Eu ia numa reunião lá em São Paulo, num evento da Medley. Botar eu, o dono da Droga Raia, o dono da Droga Azul, o dono da São Paulo. Aí chegar lá, eu vou conversar com o cara. Eu tenho que saber o que está acontecendo, porque esses caras sabem o que está acontecendo. Com certeza. Entende? Tem que saber conversar com o cara. Tem que saber informação de mercado. Qual empresa está crescendo, qual está caindo, como é que está a bolsa, como é que está o investimento, como é que está o negócio, entendeu? Como é que estão os fornecedores. Sem contar, além das notícias, tem o zoom do mercado. Ó, fulano tá crescendo, fulano, tal empresa comprou tal empresa. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo. E eu lia todo dia, que eu tinha esse receio de chegar numa reunião e não saber o que falar. Entende? Né? Então, e eu era pequenininho diante dos caras, né? Entendeu? Sim. Né? Então eu tinha que ter essa humildade de ter informação para poder conversar. Preparo, né? Você tem que estar Ia preparado. preparado. É o que a gente Entendeu? fala bastante também. É. Cara, se prepara. Prepara ali. For fazer evento, qualquer. Se prepara, porque o preparo ele já vai te adiantar. A gente preparou antes de fazer os podcasts, a gente prepara antes de fazer. E hoje, meu, depois da pandemia, ficou fácil, né, meu? Porque eles têm a tal do reunião por Videoconferência. conferência, Sim. né? Não tá na minha época isso aí. Eu fiquei 3 anos, pegava o avião, fazia reunião local. Eu não fazia reunião, cara, por conferência. Facilidade Antes hoje. da pandemia ainda era muito assim presencial. Era muito específico. Acho que tinha até que pagar para ter um negócio para você fazer uma teleconferência, né? Sim. Aí, depois que, assim, viabilizou, né? Sim. Até a própria ligação não era tão legal, né? Você fazia, mas caía toda hora e tal. O que aconteceu? Eu fiquei 3 anos, cara. Toda quinta-feira, pegava o avião de manhã, eu ia para o Mato Grosso, ia para o Espírito Santo. Eu fui em todos os estados do Brasil. Aí alugava uma sala, um hotel, fazia uma reunião, entendeu? Com os caras, né, locais, chamava antes. E aconteceu várias vezes de eu chegar numa cidade e não vai ninguém, cara. Olha aí. Só um preço. Aí comprava coffee break, Olha aí. entendeu? Né, fazia lá um cafezinho lá com um pão de queijo, um negocinho. Não ia ninguém, às vezes ia muita gente. Aí eu comecei a aprender, Sim. né? Que tipo de abordagem que você tem que fazer para o cara realmente ir, né? Montar uma estratégia. Né? Então, por exemplo, tinha estados, meu. A Bahia, uma vez, eu falei assim: eu vou chamar 30 cara, vai 15, né? Eu aluguei uma sala com 15. E sempre que eu chamava 30, ia metade. Sim. Foi 33 caras, bicho, não tinha onde sentar. Eu fiquei em pé, vendo. E todo mundo entrou na Olha aí. rede. Eu fiz uma em Salvador, depois eu fiz uma em Feira de Santana, entendeu? Meu, e assim, comecei a entender. No sul do Brasil, é mais. Eles são mais regionais, Bastante. entendeu? Sim. E aí eles não vão muito, né? Você chama, sei lá, 100 cara, vai 10. Agora, São Paulo, vai metade. Minas,
vai uns pouco 80%. mais. Aí eu comecei a pegar a manha, entendeu? De qual estado que eu ia, até para poder viabilizar. Por quê? Pô, eu gastava com avião, tem que fazer essa conta também, né? Ah, avião, mais hotel, mais não sei o quê. Tipo, hoje eu vou gastar uns 3 pau. Se um cara entrar, 4 mil, já paga o custo. Já paga o custo. Você Já entendeu? dá ROI. Eu tinha que ir para Já pelo tá menos no um cara bala. entrar para pagar o custo. Ah, dali para frente era lucro, né? Sim. É óbvio que eu tinha que pagar uma comissãozinha pro meu funcionário, que é colocar e tal, né? E depois. Aí o que aconteceu, cara? Eu fui abrindo no Brasil inteiro. Chegou um momento que eu tinha lojas em todo o Brasil, todo o estado do Brasil. Entendeu? Aí eu comecei a usar mais o telefone, mais a internet, para poder colocar. Mas eu fiquei 3 anos, tendo toda quinta-feira e sexta-feira eu ficava viajando. E teve algum outro desafio nessa jornada de empresa que te chamou a atenção, assim, também? Então, assim, Dentro dessa sua jornada, né? sei. De crescimento, você foi crescendo bastante, foi passando o tempo, Uhum. foi crescendo. Teve algum desafio, assim, que você se viu em algum momento, assim, que, tipo, precisava tomar uma outra rápida decisão também? Ah, então, quando foi em 2018, cara, assim, quando você tá trabalhando, você tem vários problemas, né, no meio do caminho. Uma vez eu tava na minha sala, 6 horas da tarde, o pessoal foi embora 5h30, né? Sozinho, chega um fiscal da Receita Federal. Nossa, Veio, como é que fala quando vem apreender algum bem? Esqueci o nome busca e agora. apreensão? Tipo uma busca e apreensão. Pô, que porra é essa, cara? Não tô entendendo nada. Aí ela era de uma cidade do lado que minha cidade não tem, né? Uma cidade maior do lado. Falou, não, é que você não pagou imposto. Setembro de 2015, você não pagou o imposto. Acho que deu uns 8 mil reais de imposto. Aí eu falei, pô, por que não paguei? Aí, olha só, olha o erro, cara. Os caras, quando foi em setembro, o prefeito da minha cidade, ele mudou o sistema de nota fiscal. E a minha empresa é uma Simples Nacional. Quando mudou o sistema, ele colocou a minha empresa como lucro presumido naquele mês. Aí quando eu comecei a emitir nota, começou a dar problema. E aí a minha contadora me ligou, falou, tá errado, para de emitir nota, eu vou ligar na prefeitura, vou ver o que está acontecendo. Quando ligou na prefeitura, ela foi lá e arrumou. Certo. Só que eu já tinha faturado um valor, bastante coisa, por esse lucro presumido. E aí foi cancelado aquilo e foi enviado um boleto normal da DAS, para pagar a DAS, Sim. que é de Simples Nacional. E eu paguei o imposto normal. Só que aí ela pegou esse boleto e não cancelou o boleto, cara. Ficou em aberto. Foi em aberto. E a prefeitura mandou isso pro jurídico, o jurídico contestou, moveu um processo contra mim. Eu não fui chamado para responder o processo. Nunca fui chamado. Foi julgada a revelia. E foi colocado que eu tinha que fazer isso. Aí foi um fiscal para fazer uma busca e apreensão lá de. Como é que fala? Consignar um objeto seu Sim. naquele valor. Eu falei para fiscal, peraí. Ainda bem que eu tenho todo o controle. Eu tinha uma pasta com todo o faturamento mês a mês e todas as notas que eu faturei e o imposto que eu paguei. Eu tinha uma pasta já. Eu abri a pasta na frente dela. Mostrei para ela, tá aqui, ó, setembro, aqui, ó. Tá pago. Isso vai penhorar. Ela vai penhorar. E penhorar Certo. bem. Isso vai penhorar nada, não. Não fiz nada de errado. Entendeu? Liguei para minha contadora, liguei para advogado. Falou, não faz nada, não assina nada. Vai na prefeitura amanhã. No dia seguinte, fui na prefeitura, fui embora da prefeitura. E, Você Marcos, entende? você- E meu nome ficou lá, cara. Cadastrado Pendurado. tá lá. Né, como. Isso daí é um toque. Mesmo entendeu? fazendo tudo certo, Tudo certo. vai dar A BO, fiscal falou irmão. assim pra mim, eu Vai nunca dar vi problema. um empresário com todo o controle na mão. Falei, E eu falei, eu tenho tudo na mão, não era nem no computador, não. Era impresso no papel, Caramba. numa pasta, cara. Tirou ali na Ó, simplicidade, é, na frente dela Na ali. frente dela, ali, blow. abri, mostrei, tá aqui, tá pago. Porque eu tinha um receio, uma vez eu esqueci de pagar o imposto, um dia, era pra pagar no dia 20, o DAS, era um domingo, falei, vou pagar dia 21. Cara, não pode, imposto tem que pagar antes, eu não sabia disso. Toda a conta de energia, esse domingo você paga a segunda. Ó, a conta do governo não, você tem que pagar a sexta. Cara, veio 10% de multa, velho. nossa. Aí você pega uma conta que paga em média 30, 35 mil por mês de imposto, é 3,5 pau de multa, cara. Um dia.
Então eu ficava monitorando sempre Ai, isso para não acontecer. Aconteceu uma vez só, entendeu? Uma vez pra nunca mais. Para né? nunca mais, né? Então, assim, tiveram algumas fatos. Por exemplo, também eu tive funcionário que estava me passando para trás. É isso, né? Sim. 4 funcionários me passaram para trás, fizeram coisa errada na empresa. Então, assim, eu tive várias situações que Difíceis, né? De difíceis, cara, enfrentar. entendeu? Que passaram por mim, né? Mas não fiz nada, sabe? Não, só demiti, acabou. Né? Desliguei, acabou. Mas, tipo assim, você passa por vários desafios quando você tá, quando você Empreendendo. tem um negócio, né? Entendeu? Você tem vários desafios, né? Não Pela é, sua vida. porque hoje, Marco, principalmente na internet, é muito romantizado tudo. Né? Então O dia a dia é é diferente. ganhar dinheiro. No dia a dia, é o que você falou, mesmo fazendo tudo certo, vai aparecer treta, problema. Vai aparecer, não tem jeito. E essa parte do imposto é importante, pessoal, também tá ligado no seguinte, cara, imposto, você precisa ter um conhecimento básico sobre o assunto. Uhum. Lifelong learning. Vai ali, procura um curso, alguma coisa nesse sentido, pega um pouquinho Uhum. entende um pouco sobre isso, não dependa 100% do seu Sabe que eu, contador. eu, eu eu fiz A um gente curso? tem conhecimento de contadores aqui, mas tem tretas, erros, que é de Sim. milhões de reais. É. É antigo, o seu veio de 2015, 2018, 3 anos atrás, estava em aberto. Uhum. Tem empresas que é 4, 5, 6 anos. O É. negócio vai ali, quando chega a conta, é milhão. Então tem que ter um conhecimento. Então, eu É eu básico. fiz um curso de contabilidade de uma semana. É básico, saber. Aí o que acontece? Isso é muito importante que você falou. Eu fazia o fechamento da minha empresa todo mês. Eu fazia. Eu mandava a capa de lote, DRE, pronto. O que é o DRE? Demonstrativo do resultado do exercício. Para você saber. Faturamento, tanto. Tem que bater o faturamento do banco. Olha só. Tem que tirar um extrato do banco, do dia 1 ao dia 30, somar tudo que entrou, tem que bater com as notas fiscais emitidas, cara. Tem que bater. Sim. Entende? Ah, mas eu recebi, não emiti. Tudo bem, você pode emitir da nota depois ou antes, mas tem que bater todo mês. Eu fazia bater todo mês. Então, o banco, primeira coisa, extrato do banco. Sei lá, faturamento X. Nota fiscal. Pegava também uma capa de lote com todas as notas, CNPJ, valor, para quem foi que emitia a nota, entendeu? O imposto que eu paguei naquela nota, aí aparecia o total de faturamento, total de imposto, tinha que bater com o meu DAS também, entendeu? Com o guia do DAS para pagar. Eu fazia tudo isso. Eu mandava pronto para ela a capa de lote com o DRE, mandava o extrato da minha conta bancária, da empresa, né? Mandava uma capa de lote, uma capa com todas as notas fiscais emitidas, né, e valores, e impostos e tudo mais. E depois eu mandava todas as minhas despesas que eu tive, as notas fiscais, tudo que eu comprava. Esse é o escritório aqui. Ah, vou comprar uma lâmpada. A lâmpada fatura para a empresa. E tá lá, entra lá como despesa da empresa. E aquela nota tem que estar lá. Tem que ser muito organizado, Você né? entendeu? E eu sempre fui organizado, continuo até hoje. Até hoje, mesmo sem trabalhar, ainda tenho meu DRE pessoal. Eu tenho meu DRE Sim. pessoal. Quanto que entra, quanto que sai. Tem que ter, cara. Sim. Mano, Entendeu? vou voltar um passo aqui, ó. Ah, Tem uma pergunta que eu fiquei aqui curioso, cara. fala aí. Qual foi o momento, mano? Você falando aí, voltando um pouco atrás, você fez um ano daquele trabalho do plantio, de trabalhar a esperança e Sei. tal. Qual foi o momento que você falou? Uau, deu certo, cara. Esse negócio vai arrebentar, eu vou chegar no Brasil todo. Deu certo. Você lembra de algum momento que você falou? Lembro. Qual que foi? Não, eu tive alguns momentos da minha vida, Sim. alguns momentos, que eu senti que o negócio deu certo. Então, por exemplo, a primeira vez, e aí o diretor chegou para mim e era uma sexta-feira, eu tinha prova, cara. Na escola, eu tava fazendo, eu fiz me fala, o exército, porque Sim. faltava um ano para acabar ainda, né, o meu colegial. E faltava um ano. E eu saí do exército, tive que voltar a fazer colegial ainda, cara. Uhum. Último ano, né? E aí eu tinha uma prova, cara, sexta-feira. E o diretor chegou para mim, eu trabalhava de dia, estava à noite. O diretor chegou para mim e falou: "Marcão, cara, eu preciso que você fique hoje aqui. Você é o melhor cara que eu tenho aqui, cara. E à noite tá filas, não sei se você pegou, foi 91. Era filas, cara.
2 horas para entrar e tal, era gente e tal. E eu ganhava muita caixinha. Tinha um salário lá, mas minha caixinha era maior que o salário. Tanto que me colocaram para ser gerente, e tinha mês que eu ganhava mais que o gerente até. Sim, Como garçom, pela caixinha, porque a caixinha ficava para você, sim, entendeu? 10% não, mas a caixinha ficava. E além de 10%, os caras davam caixinha. sim. E aí, eu ficava à noite, cara. Aí eu sempre pedia, eu ficava à noite, faltava na escola. Mas naquele dia eu não podia faltar. Aí ele chegou pra mim, o Fernando, cara. Chegou pra mim e falou, Marcão, você pode ficar aqui pra mim hoje? Aí eu falei, meu, eu não posso, cara. Também eu preciso de você pra caramba, cara. Eu preciso de você e tal. Aí ele falou, meu, um atestado, cara, pra você fazer a prova outro dia. Pô, não me abandona, eu não vou esquecer de você. Eu falei, tá bom, vou ficar então. Cara, esse diretor, quando teve a primeira oportunidade de me Olha. promover, ele me promoveu. Aí foi que começou a minha história, virou uma chave na minha Sim. história. Foi esse cara, também me chamou. E aí quando ele me chamou, ele falou, eu lembro, quando eu estava precisando de você lá atrás, quando você era garçom, eu pedi pra você ficar. Agora eu tô lembrando disso aqui, eu tô te falando. Vem trabalhar comigo. Olha aí. Entendeu? O cara não esqueceu, cara. Então, assim, Sim, ele percebeu da minha dificuldade e no pesadíssimo. final passei de ano, certinho. Não tem problema nenhum, Isso. fiz a prova, Sim. entendeu? Né? Então, assim, na vida, a gente tem vários cliques, né? Sim. Um outro clique que eu tive, quando da Mais Brasil, antes de montar Mais Brasil, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Sonho mesmo, fui dormir e sonhei. Eu sonhava com o mapa do Brasil, assim. Olha. Eu sonhava um monte de bandeirinha, assim. Escrito Mais Brasil. Eu não sabia nem o nome da empresa ainda. Eu sonhei com o nome da empresa. Aquilo foi um outro start. Falei, Mais Brasil. E eu montei e deu certo o nome Mais Brasil. Era Mais Brasil escrito junto. É um nome próprio, né? Sim. E aí, o outro start que eu deu certo na empresa foi quando o meu faturamento passou de 100 mil. Sim. Entendeu? Aí eu falei, já deu certo. Deu certo. Entendeu? Né? Pode ser pouco para uns, para mim era muito. Entendeu? Faturamento, né? 100 mil. Tem que pagar as despesas e tal. Aí eu falei, meu, quando eu passar de 100 mil, aí dali para frente começou só. Entendeu? Foi rampando. E aí, respondendo a sua pergunta, a fatos que aconteceram, eu tive um start também quando foi em 2019. Cara, eu comecei a desacelerar. Eu vim de uma batida, cara, de empresa, férias. Eu trabalhava todo final de semana, filho. Minha folga era quinta-feira. Quinta-feira, folga. É sábado, domingo, direto. E às vezes, sábado, domingo, eu dobrava para ganhar caixinha. Entendeu? Mas eu comprei um Gol na época, um Golzinho quadrado, meu motinho. Entendeu? Trabalhando ali. Trabalhando, certinho. cara, como garçom. Quando a gente quer uma coisa, meu, se tiver dedicação e esforço, você consegue. Aí, o que aconteceu? Já vinha de uma batida muito grande, quer dizer, dos 14 anos até os meus 28 anos, eu trabalhei praticamente todo final de semana. Aí, quando eu fui para Mesbla, primeiro, quando eu fui para essa rede de farmácia aqui do interior, eu não trabalhava domingo, eu trabalhava sábado de manhã às vezes. Já melhorou bastante. Quando eu fui para lá, também domingo lá no Nordeste não abre o comércio. Não sei como é que é hoje, mas na época não abria. Eu trabalhava sábado também, domingo já não trabalhava, Sim. já era legal. Sim. Né? Quando eu voltei para cá, comecei a trabalhar também só um sábado sim, um sábado não, domingo e tal. Então a coisa foi progredindo, né? Quando eu abri minha empresa, eu falei, não vou trabalhar no final de semana. Sábado, domingo. Não trabalhei. E depois chegou um momento que eu comecei o negócio estava redondo, estava faturando, eu não vou trabalhar sexta-feira à tarde. Só que daí eu falei, pô, eu não vou trabalhar sexta-feira à tarde? Meus funcionários também não vão. Então o que eu fiz? Chamei todo mundo, falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar de segunda a quinta, meia hora por dia a mais, sexta-feira todo mundo 1 hora vai embora. Sim. Você quer ir no médico? Marca sexta-feira à tarde. Você quer viajar? Sexta-feira à tarde você já sai para viajar e... Entendeu? Foi tipo um benefício. Mesmo o sindicato não querendo na época, entendeu? Fiz um acordo lá e tal, e homologou. Depois eu homologuei no sindicato, que vai pegar a carta de todo mundo, homologuei no sindicato. Mas de partida o sindicato, não pode. Só atrapalha, né, meu? O sindicato só Só atrapalha, cara. Aí no final eu peguei a assinatura de todo mundo, peguei a Sim. cartinha de todo mundo, fui no sindicato aqui, ó. Todo mundo quer, meu irmão. Ah, tudo bem então. Se todo mundo quer, então tudo bem. Aí homologou. Entendeu? Então toda sexta-feira saía 1 hora da tarde. Aí eu comecei. Falei, meu, só sou meu grupo trabalhando sexta-feira. E eu não. Então eu trabalhava de segunda a quinta. Sim. E aí sexta, sábado e domingo eu já não trabalhava. Entendeu? E aí, o que aconteceu?
eu começou a questão do home office naquela época. Estava começando o home office. Eu conhecia várias pessoas que trabalhavam em casa e eram prestadores de serviço. Aí eu comecei a contratar esses caras, home office. Só que assim, o cara trabalha na casa dele, com o celular dele, com o e-mail dele, com o telefone dele. Só que em vez de eu pagar um salário fixo e tal, eu pagava só comissão. E esse cara geralmente trabalhava para outras empresas também, não só para mim. Geralmente era um cara que já era representante de medicamento, Sim. era cara que já estava no meio Tava já. no meio Já ali, tinha uma carteira envolvido. até de Já tinha uma cliente carteira de também. cliente, entendeu? Você já trabalha pro cara, você não tem MEI? Tem. Então você trabalha para mim também. Trabalha pro cara, trabalha para mim. Você tem uma MEI, pô, né? Sim. Ou você tem uma ME, pode trabalhar. Eu comecei a contratar esses caras. E começou a dar certo. Entendeu? Aí eu comecei a demitir meus funcionários. E substituir por. Eu fiquei 1 ano, cara. Eu demitia 2 por mês. Pá, indenizava. Demitia 2, indenizava. Aí 2018 inteiro eu fiz isso. Quando foi 2019, eu já estava com a minha equipe inteira praticamente home office. Entende? Alguns funcionários que saíram, tinham que esperar um tempo. Você não pode sair e começar a trabalhar como home office. Sim. Aí um tempo, ficou esperando um Pra tempo. você mesmo, por exemplo. Não poder. Não, o cara recebe o seguro-desemprego. Depois que ele recebe o seguro-desemprego, ele pode vir trabalhar. Aí, porque enquanto ele está recebendo o seguro-desemprego, que vai até 6 meses, ele não pode abrir uma MEI, senão ele perde o seguro-desemprego. Né? Mas eu já tinha uma equipe fora e uma equipe dentro. Sim. Eu fui fazendo isso. Essa manobra foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Olha, Eu nem então sabia da casou pandemia. certinho. Cara, que isso foi uma. Quando sorte, deu 2020, eu só tinha uma funcionária que estava grávida. Eu não podia demitir porque estava grávida. Sim. Entendeu? E aí ficou, cara. Aí o que aconteceu? Começou a pandemia. Eu já tinha minha empresa toda. Aí meu escritório ficou praticamente vazio, eu fui trabalhar em casa, peguei uma mesinha em casa, e o negócio fluiu. Só que o que eu fiz? Eu pagava 30% de comissão, porque não tinha mais despesa. Então, o que acontece? O cara ganhava mais. Se ele vendesse a mesma coisa que ele vendia como funcionário, como prestador de serviço, ele ganhava mais e pagava menos imposto. Entendeu? Porque é um prestador de serviço. E era cara que estava no meio já, né? Já era representante de Então, laboratório. um funcionário que você tinha que fizesse a mesma coisa que ele já estava fazendo, só que nesse novo modelo ele Ganhava mais. ganhava mais. Ganhava mais. E no home office, no conforto E da tudo casa dentro dele. da lei. Tudo dentro da lei. Sim. Entendeu? O cara fazia o trabalho dele lá, ele tinha lá o telefone dele, tinha lá. Já tinha um outro tipo de trabalho, fazia para mim. Ele ia numa farmácia visitar para falar de um representante, já falava da Mais Brasil. Ô, você não conhece a Mais Brasil? Cara, Pô, eu sou representante dele também e tal, não sei o que, você quer entrar. Entendeu? Inclusive, alguns meses foi até melhor. Entende? Ó, aí o cara fechava 4 pau, 1.300 pro cara. Entendeu? Ali, uma venda. Uma venda. Você entendeu? Uma comissão muito boa, né? E o funcionário ganhava 2,5 pau, o funcionário meu ganhava 2,5 pau. Entendeu? Então, assim, na média, né? 2 vendas, o cara já ganhava o que ele ganhava Já antes. ganhava Deu salário. 3, 4 vendas já. Tinha gente que colocava 10 lojas no mês. Assim, com uma comissão dessa, o cara ia pra cima. Ia pra cima. Ia pra cima. Você entendeu? Fazer meu nome. Você tinha comentado também, Marco, uma que eu achei interessante aqui. E eu defendo muito isso, cara. Pra mudar totalmente de vida, tem que empreender. Tem que abrir um negócio, tem que ir pra cima. Queria que você falasse mais Além de disso daí. empreender, tem que ter disciplina para não gastar o dinheiro. Sim. Porque você ganha o dinheiro. O que eu pensava? Eu ganhava X, eu gastava 20% só. 80% eu guardava. E você pega hoje esses influencers aí. O cara ganha um dinheirinho e já compra uma Ferrari. Sim. Na hora. Ferrari. Vai Às vezes nem comprando. pagou a Ferrari, tá com a Ferrari. Vai Meu, comprando. tipo assim, o cara tá fora da realidade. O cara para comprar uma Ferrari de 2 milhões, o cara tem que ter 20 milhões. Pra comprar uma Ferrari de 2. E olha lá, hein? E olha lá. Se eu tivesse 20, eu também eu não compraria uma Ferrari, não. É despesa, só despesa. Entendeu? Então, assim, você não pode vislumbrar, né, meu? Entende? Tem que Isso é importante, né, mano? O cara começar a entrar grana, começar a entrar E dinheiro. o meu objetivo, cara, não era assim, ter helicóptero. Eu queria ter uma vida legal, ter minha casinha, ter um carro legal, que eu posso trocar a cada 2, 3 anos, posso viajar. Quando eu cheguei nesse ponto, né, eu já comecei a pensar, falei, pô, acho que eu vou vender minha empresa. Entendeu? Vender minha empresa. Eu já tinha o dinheiro guardado. A empresa tá no auge. Isso também é Tá importante. Tá legal, crescendo.
Porque E aí, isso que você desenhou, Marco, toda essa, pô, a minha casa, e eu fui lá, casa é o top demais, assim, na beira da represa, né? isso. Lindo, linda a casa. Então, assim, casa, tudo aquilo que você já tinha visualizado. Esse era o sucesso que você tinha desenhado. Então, a linha de chegada. E a gente fala que sucesso é linha de chegada. Cada um vai colocar ali a sua linha de chegada. Vai percorrer aquela prova e vai chegar na linha que deseja, né? Então, o cara que pô, cada um tem sua linha de chegada. Decide qual que é a O que é sua, sucesso pra porque mim tem é que ter sucesso essa pra visão, você. você tem que estar visualizando isso. Pô, uma casa, um carrão, não sei o quê, estrutura para família, pra não sei o quê. Você precisa estruturar tudo isso e vai para cima. Desenha essa linha, mas tem que ter cuidado para desenhar essa É, linha, porque muitas vezes o sucesso que o cara deseja vai trazer é um fardo muito grande. Então, esse sucesso equilibrado de, pô, e essas condições, eu vou chegar equilibrado, você vai para cima. eu acho que o grande ponto, cara, um outro aprendizado que eu tive na minha vida é o seguinte: você sempre tem que estar com um passo à frente. Sempre um passo à frente. Vai tomar uma decisão hoje, você tem que estar um passo à frente. Isso é forte. Bom, Entendeu? Por quê? Porque existe consequência. O que você sim, faz? sim, Pode ser positiva, pode ser negativa. Com o tempo, vai pegando já a manha, né? Você vai sim, aprendendo, e aí você vai tomando mais atitudes corretas, entendeu? Então, por exemplo, pô, se eu quero chegar e parar um dia de trabalhar, eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso ter o dinheiro trabalhe para mim, não eu trabalhar para o dinheiro. Porque hoje a gente é escravo do dinheiro. Você trabalha para pagar a conta. Amanhã, o dinheiro vai trabalhar para você. Vai por um investimento, que ele vai ter um investimento e você vai estar. Entendeu? Então você tem que ter esse. O meu objetivo era chegar nos 50 anos e acontecer isso. Ia dar mais ou menos uns 12, 13 anos de empresa. E eu consegui um ano antes, com 49, eu consegui fazer isso. Chegou uma proposta de uma outras. Tinha uma rede de farmácia, o outro tinha uma rede de associativismo. Eram três caras. Me chamaram e falaram: Marco, quanto você quer na empresa? Eu quero X. Eu falei: não quero pagar isso, eu quero pagar Y. Topa. Fiz umas contas lá. Falei: meu, topa. E outra coisa, a empresa precisa sempre de energia nova. Sempre está renovando. Naquele momento, eu estava sozinho na minha casa, o pessoal não tinha mais aquele ambiente empresarial, sim, né? Tava ganhando dinheiro, tava indo, mas, né, para você transformar a empresa, eu achei que ia ser muito mais legal eu vender a empresa, para continuar com a empresa que continuei, hoje está muito bem, já vai fazer 4 anos já. Quer dizer, os caras estão indo muito bem, né? Cresceram, fizeram um trabalho até melhor que eu, sim. né? 4 caras e ainda contrataram um diretor, um gestor para tocar o negócio. Estou com uma equipe com mais de 40 pessoas agora lá fazendo trabalho. Legal. Eu tá indo muito bem, né? Cresceu a marca Mais Brasil no mercado, né? Juntou com outras marcas que eles têm também. Sim, Um negócio sensacional, cara. E aí, eu senti que naquele momento era o momento de eu vender para dar uma oxigenada na empresa. sim. Já Isso estava é 12 importante. anos com a Entender empresa, esse feeling é importante demais, cara. entendeu? É um momento, né? Daí também aquela venda ia fazer eu ficar mais tranquilo e tal. Sim, Eu ia conseguir ter uma graninha para poder pagar minhas contas, pagar, sabe, ter uma vida legal. Não assim, né, que nem esses influencers aí, né? Mas uma vida bacana, tranquila, sim. entendeu? Sem problema. Cada um sabe aonde quer chegar, A linha de né? chegada, Você cada um entendeu? decide a Mas sua. nesse tempo todo, por exemplo, você vai conversar com um funcionário. Tem que saber o tipo de conversa que você vai ter para lá na frente você não ter um problema. Eu ia te perguntar o Você seguinte, Marco. entendeu? Tem uma pergunta aqui boa. É o seguinte. Quando, pela sua experiência, você teve funcionário, teve parceiros, estava Sim. numa empresa que intermediava muitos negócios. O que, cara, te tirava assim do sério? Você via não sei, algum ponto que você percebia que aquilo, cara, você era difícil para você lidar com aquela situação? Uma injustiça, mentira, algum ponto que isso surgia que você fala, cara, negócio para atrapalhar assim. Ah, meu, assim, às vezes acontecia, meu, por exemplo. Isso é muito pessoal, né? Então, É. assim, pra você, o que te pega? Pra mim, é muita injustiça, cara. Quando eu Uhum. observava uma injustiça, eu já ficava meio, pô, pode, cara, Ah, por pra que exemplo, isso? Então, tem que por ter exemplo, eu achava errado pagar 35 mil por mês de imposto, cara. Entendeu? Tipo assim, você fala, meu, é muito dinheiro, cara. sim, É muita. muito dinheiro. Na época, 35 mil você ia comprar um carro zero. É como se hoje fosse uns 60, 70 mil. Você compra um carro zero. Sim, Carro 1.000, né? Pô, todo mês você tava dando um carro pro governo.
Você está tendo o que de volta? Tem que pagar pedágio, né? Se você tem um filho, você tem que pôr numa escola particular, tem que pagar a escola. Entendeu? Então, assim, você paga Você não duas vê o vezes. retorno, né, mano? Você não paga tem e um não retorno. vê. Aí eu tenho o convênio também. Eu entendo que tem que ser pago, tem que pagar o imposto. Só acho que o imposto é muito alto. Entende? Mas, tudo bem, eu paguei o imposto e tal. Mas é uma coisa que eu achava que não era legal, não é uma injustiça para o empresário brasileiro. Sim, e ele tem que enfrentar isso, cara. Assim, mas é que tá. O jogo tá aí. Você tem que jogar conforme a música, né? Você tem que jogar o jogo. O jogo é esse. Você concorde ou não, é um jogo que você tem que jogar. Eu não concordo, por exemplo, gente que sonega imposto. Tem muita gente que sonega. Tem as regras, né, Marco? É. E aí a gente tá pra você alertar, sonega, não é fácil. você tá jogando o jogo fora das regras. Sim, Aí você acaba sendo até beneficiado por isso. sim. Em muitos momentos, entendeu? Né? Mas eu falei, não quero dor de cabeça, não quero ter problema. Né? Eu quero só Jogar tanto que dentro eu das vendi, 4 paguei linhas os aqui. impostos certinho, bonitinho, pá. Tudo que eu tenho é meu e acabou. Construir, entendeu? Amanhã vai chegar por ser na minha porta lá, falar alguma coisa, entendeu? Sim, Isso é muito importante. Se o empresário quer crescer, tem que crescer dentro da regra. dentro da Porque se o regra. bicho pegar, o cara perde tudo, Sem massagem. entendeu? Dentro das 4 linhas. Você vê aí na televisão, vira e mexe, né? Nego quebrando, nego tal, porque só negou imposto. Aí os cara, a Polícia Federal vai lá, tira tudo do cara, bloqueia tudo. Entendeu? Né? Outra coisa que eu não faço nunca é investir em criptomoeda. Também. Você vai pôr dinheiro num negócio que não existe. Sim, é complicado. E não é, como fala, gerenciado pelo Banco Central. Não é homologado por nada. Você toma aqui, custa um Bitcoin custa 35 mil reais. Aí você vai lá, você põe 35 mil na mão num lugar que você não sabe onde é. Não sabe. Só tem um número. Cara, Falta educação loucura nisso. isso. A chance de dar problema é muito grande. Sim, com Não é não? certeza. E depois que você vendeu, Marco, então já contou aí toda a trajetória, Sim, assim, sim. né? Lógico que alguns detalhes, tem muita história aí no caminho, Eu fiz né? uma Muito- resumão assim, né? Tem muitos Até por causa do detalhes. tempo, né? Sim. E depois você vendeu para esse grupo. O grupo pegou a empresa, já Eu fiquei tá... 3 meses passando a empresa. Fizeram uma auditoria por 3 meses. Fizeram uma É auditoria. legal falar como que funciona, né? É. O pessoal que tem... Inclusive, tinha um dos nossos Tem essa clientes aqui que curiosidade. ele tava passando, ele tinha 3 mercados, ele tava para Não, eu vender. recebi a proposta, Ah, aí você assina uma intenção de compra. certo. Vai no cartório, assina uma intenção. Aí, essa intenção, ela vira uma compra no momento que você faz essa auditoria. Então, ficaram 3 meses auditando, vendo... Como a empresa é uma simples nacional, a auditoria é simples. Sim. Porque ou você pagou ou você não pagou imposto, cara. Não tem conversa. E o simples, se você não pagar 3 meses, os caras bloqueiam. Você não consegue nem emitir nota. Entendeu? Então não tem como você ter uma empresa aberta se você não está pagando imposto, entendeu? Né? Eu não sei como funciona lucro presumido, essas coisas, mas no simples nacional é assim que funciona. E aí, o que aconteceu? Qual é a pergunta? Desculpa. Como que foi essa parte da venda da empresa, né? Então, Como que funcionou? desculpa. Aí eu recebi essa Os proposta. caras fizeram Fizeram auditoria. auditoria, aí começou. Quando começou o pagamento da empresa em si, eles iam pagar em uma parte, depois uma parte durante um ano. Sim. Aí você já faz a um negociação. contrato mesmo, Sim. né? Com um contrato de compra e venda, vai no cartório, aí você vai lá no contador, manda isso para central lá, para mudar o meu CNPJ para lá. Continua o mesmo CNPJ, porque o CNPJ tinha 12 anos já, então para a empresa é importante que fique o CNPJ, permaneça o CNPJ, né? Eles mudaram lá a razão social, mudaram o tipo de empresa também, eles colocaram em outro regime, Sim. colocaram outros sócios, tá tudo lá escrito. Aí vai nessa central aí, né, comércio e tal, não sei o quê, e muda lá, é Cremesp, coisa assim. E eles mudam lá, aí mudam para Minas, né, porque é empresa de Minas, mudou para lá, isso demorou uns 2, 3 meses aí para acontecer. Sim, Estavam legal. pagando, né? E aí finalizou o pagamento, né? Aí tira totalmente o meu nome enquanto eu estava fazendo o pagamento, meu nome estava lá ainda. Entendi. Entendeu? Né? Aí desvincula quando finaliza total, ali finalizou, desvinculou seu nome e legal. acabou. Sim. Entendeu? E aí a empresa, graças a Deus... Eu lembro que repercutiu muito, até em jornais de Espanha. Na época, né? Espanha, América do Sul, porque esse mercado de farmácia que você cresceu é muito... Os mercados são competitivos.
Mas de farmácia, a gente tem clientes aqui que é de farmácia e tal, e os caras são um nível, assim, intelectual legal. Então é um mercado difícil, Saber cara. negociar. Você tem que ser bom, velho, pra crescer nesse mercado. E aí deu certo, graças a Deus, né? Passou pra eles lá e os caras estão indo muito bem. Estão indo. Legal aí, Bruno. Show. Show de bola. Show de E o bola. bacana é que foi quando ele foi abrir o negócio, eu passei para ele várias dicas, passei modelo de contrato, modelo de contratador, né, doutor? E a coisa foi, né, dei um monte de dica para ele também. Tá. Para colocar E aí, lógica, legal. argumento, Isso daí, cara. apresentação, site. Aí você várias me dicas. mandava o site, aí Marcão, como é que ficou o site? Não sei o quê, como é que ficou e tal. Aí eu passei acho que uns 20 fornecedores também Passou. para poder negociar. Que é o que você comentou antes, acho, da gente iniciar o podcast, né? Você já tinha passado pelo essa é a importância do mentor. Então a galera, a gente sempre fala também o seguinte: você precisa ter gente, um mentor, alguns mentores que estão acima, onde você quer chegar. Então a gente quer chegar no sucesso, tal. Então tenha pessoas que já chegaram lá, você conecta com essas pessoas e você vai pegando ali dica, porque o cara já passou o caminho das pedras. Eu lembro vários momentos, eu lembro do momento que você contou aqui, foi engraçado, eu anotei. Engraçado, né, que eu anotei aqui, mas foi um momento tenso, que foi quando as lojas saíram. Não sei se você lembra que eu falei, pô, Marco, saiu uma quantidade de lojas aqui, cara, do nada. Ah, eu lembro, você me ligou falando. Isso não, pô, é assim, calma. Você tá colocando quantos? E o número era mais ou menos 30, 40 lojas. Não, calma e tal. Aí a gente viu que saiu aquele momento, e aí a gente foi trabalhar em cima do churn para reduzir isso. Então a gente colocando 40 lojas, 30 lojas, e aí começou a sair cada vez menos. Então, só que aí conseguiu por conta de um mentor que já passou o caminho das pedras. Então, essa importância de ter um mentor, de ter gente do seu lado na mesma frequência ali, que é no caso dos sócios, caras que querem crescer também é importante, para você estar junto. A gente coloca isso muito. E também pessoas que estão ali abaixo para você passar adiante o seu conhecimento. A gente coloca sempre esse tripé. E aí, do mentoria, o Marco. Eu lembro quando a gente ia para um caminho de negócio. E aí eu lembro conversando com você lá, Marco, foi vários insights que você foi falando, cara, ganha, eu posso criar um negócio que vai ajudar o cara. A gente vai ganhar dinheiro, todo mundo ganha. E aí começou a despertar para esse sentido, para a cultura no início, né? A nossa cultura no início. Se um perder, não é um bom negócio. Eu anotei, parceria forte. Mas, ó, anota o que eu te falei aí agora. Passo à frente, cara. Sempre esteja um passo à frente. Seja no que for. Na sua vida, numa decisão que você vai tomar. Vou tomar essa decisão aqui. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Entendeu? Porque a galera não pensa. Não pensa, age por impulso. A gente conversa aqui, inclusive tem um livro que eu indico para vocês, Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Ele fala assim, cara, não pensa, toma uma decisão sem pensar na consequência, no depois. Entendeu? E isso é muito forte, um passo adiante. Vai sair com esse podcast, hein? Agora, Marco, queria te fazer uma pergunta curiosa. Vamos ver o que você tem para responder pra gente. Se você precisasse começar tudo do zero, com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria? Cara, se precisasse começar, eu começava de novo, mas hoje seria um caminho mais fácil, né? Eu acho. Né? Porque já com o conhecimento que você tem e tal. Mais facilidade. Eu não quero começar tudo de novo, não. Tô tranquilo. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar o seguinte, depois de vendeu, beleza. E agora... Inclusive a ética, né, meu? Você tem que ter uma ética. Por exemplo, eu não posso vender um negócio, cara, depois chegar lá, que nem quando eu saí daquela rede que eu falei pra você, eu não coloquei nenhuma loja daquela rede pra trabalhar comigo. Questão de ética, entendeu? E agora eu não vou abrir um outro negócio paralelo do mesmo negócio, uma rede que eu vendi, entendeu? Não faz sentido pra mim, entendeu? Eu acho que não ia ser legal. Mas, assim, de lá pra cá eu ajudei várias pessoas. Teve mais outras pessoas também, eu fiz uma consultoria, entre aspas, né? Para poder fazer a coisa fluir, né? E eu, tipo assim, hoje eu não quero mais ter... Eu quero administrar a minha vida. É isso. Certo. Entendeu? Desfrutar, né? Tá nesse momento, desfrutar, né? Porque assim, você planta. Um dia você vai colher. Né? Hoje eu tô colhendo. Eu viajo mais, faço mais exercício, me alimento melhor, durmo melhor. Antigamente, para dormir era problema, cara. Você dorme com 70 mil para você pagar. A galera se identificou aí. O cara que paga o boleto. Fala, e agora? Tem que acordar amanhã e trabalhar. Meu, domingo, cara, para mim,
Dava até um frio na barriga, não sei se acontece com você isso aí. Chegava no domingo, eu já 6 da tarde, 7 horas. Acabou meu domingo, acabou às 5, 6 da tarde. Já pegava o notebook, já abria, já respondia e-mail, já ficava bolando uma estratégia para segunda-feira, entendeu? Já Sim. chegava na empresa ligado nos O 220. pessoal pensa que empresário é fácil, né? Acordar cedo. Não é Eu fácil. era o primeiro a entrar, o último a sair. Eu trabalhava até 10, 11 horas. Minha mãe até ficava brava comigo. Vai embora do escritório, ficar trabalhando até tarde. Perigoso sair essa hora daí e tal. Apesar que eu acho que lá é tranquilo, mas, né? E aí eu falo, poxa, mas você tem que trabalhar, não tinha outro jeito de fazer, cara. Sim. Entendeu? E outra coisa, você É o tá dando pra trabalho. você, né, meu? Pra realizar a Entendeu? Pra meta é você. necessário um esforço, né? Né? Você tá dando pra você, né? E assim, uma coisa que eu acho que é importante, assim, em relação à logística, cara, é o controle financeiro, meu. Percebi isso. Porque um dos trabalhos que eu fazia na minha rede, eu dava uma mini consultoria de negócio. Quando o cara entrava, eu dava isso pro cara, né? Fazia toda semana, eu fazia com 15, 30 pessoas, toda semana. E aí eu fazia, tipo, como se fosse uma consultoria, tinha 7 módulos, né? Sim. E um dos módulos era financeiro, né? Muitos não sabiam nem o que era DRE. Não sabia, cara. Muitos não tinham uma conta jurídica, uma conta física. Muitos não tinham nenhuma noção de contabilidade. Entendeu? Muitos não sabiam nem fazer o preço, cara, da mercadoria. Entende? Né? Para assim, fazer o preço o cara fazia, mas de uma forma lógica, para poder ganhar dinheiro. Você baixar o preço para você vender mais, aí no final você vai dar um lucro maior, porque a sua despesa é fixa. Esse tipo de situação. Sim. Então eu ficava assustado, cara. Tem muito empresário hoje no mercado que não sabe. Não sabe. Cara, você pergunta Isso é para ele o real. faturamento. Às vezes o cara não sabe nem o faturamento. Puramente. Ele manda tudo pro contador. O cara pega aquele calhamaço de nota, põe numa sacola e leva pro contador. O contador faz o resto. E o contador às vezes nem passa pro cara. Entendeu? Tem que ter uma proximidade com o contador. Entendeu? Tem que ter. Você tem que sair um pouquinho, às vezes, do seu negócio, um pouquinho para fora, e olhar de fora o negócio. Olhar com o olhar do concorrente, olhar com o olhar do consumidor, para você saber o que espera, para você melhorar o seu negócio. Entendeu? Essa é Você uma tem que boa, ter hein? essa visão holística do Uma boa negócio. dica. Entendeu? Para você poder fazer acontecer, né, meu? E você tem que ser sempre. Sabe que as minhas melhores ideias, cara, aonde eu ganhei mais dinheiro, vieram dos funcionários, cara. Olha aí. Não foi minha ideia. Foram dos funcionários. Entendeu? Né? Então tem até um negócio que eu achei engraçado, né? Eu te falei já. Eu mais ganhei dinheiro nesse tempo com farmácia. Não foi medicamento, cara. Ah, você ganhou muito dinheiro com repasse de. Não, não foi. Sabe o que foi? Crédito de celular, cara. Nossa. Vendia crédito nas farmácias. Sim. Chegou um momento que eu tinha 1.500, 1.600 lojas vendendo crédito de celular. Eu ganhava 1%. Cara, era um volume enorme. Olha aí. Enorme. Entendeu? Né? E você sabe que o vendedor, ele ficou 6 meses, cara, insistindo para colocar Olha. o negócio. E eu falava, não, porra, 1%. O cara vai ficar indo na farmácia, encher o saco para pôr crédito celular. O cara tem que vender medicamento. Né? Então, assim, só que daí a coisa foi, eu fui pesquisando. Hoje eu falo, você tem que ter humildade, você não pode achar que você é dono da razão. Aí um funcionário meu falou, pô, meu, um amigo meu tem farmácia aqui, o cara vende muito. Quanto que ele vende? Ah, vende 10, 12 mil por mês, só crédito celular. Aí eu fiz uma conta, né? 10, 12 mil, vezes tantas lojas, vezes 1%, quanto dá? Falei, pô, essa porra vai dar certo. Aí eu liberei. Na hora que eu liberei, o negócio foi. Nossa, alavancou. Entendeu? Chegou um momento que eu tava recebendo mais repasse de crédito celular do que de medicamento. Entendeu? Então, assim, você fala, meu, a gente tem que estar aberto. O cartão, por exemplo, da Mais Sim. Brasil, também foi um funcionário meu que falou. Olha. Pô, você tem que pôr cartão, meu. O cartão fideliza o pessoal e tal. Entendeu? É o ganha, 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 né? E Bom aí, pro então as cliente, bom ideias pra vêm você. de vários lugares. Eu De tive vários muitas lugares. ideias, mas algumas ideias que foram muito boas vieram de funcionário, que eu ouvi a ideia e coloquei em prática. E aí o empresário falou aqui, cara, humildade Humildade é importante. do dono para ele arrazoar ali as Você ideias. não pode porque achar se assim, o eu cara sei não tem- tudo, É. eu que tomo conta, não, pô. Escuta o cara. O cara que tá ali, ó, ouvindo o cliente o tempo todo, esse cara sabe mais que você. Com certeza. Eu não tô ali todo dia falando com o pessoal, entendeu? Sim.
Né? O meu negócio era resolver problema, resolver situações, fechar com fornecedor, E colocar aí, grupo de loja. eu não quero ter razão, quero ganhar dinheiro. Eu vi essa... Porque tem cara, Marco, falando isso, cara, que tem um gênio tão forte que o cara quer ter razão. Ele quer vencer na razão. E aí não acaba perdendo as oportunidades, né? É, Então, cara, tem que ter um clima legal. A gente fala isso na cultura pujante aqui no nosso treinamento de cultura. Sim. O cara, você vai entregar a diretriz. Agora, na questão de tem que ter humildade, tem que ser ensinável, ouvir, ter um sensor ligado uhum. para ouvir a ideia, cara. Porque você pode pegar uma ideia de outra pessoa e aplicar. O Caíto Maia, inclusive, do Chili Beans, ele fala muito disso. Ele fala, cara, ou quase nada. Os caras chegam, eu sou bom em captar a ideia. É. Pego a ideia, E vou desenvolver a replicar ideia. e desenvolvo a ideia. Eu Agora eu vou te falar- potencializo a ideia. Vou te falar uma coisa, Diego, que você vai vamos repensar um pouco. Boa. Cara, eu fico pensando assim, a gente tá fazendo aqui um podcast de 1 hora. 1 hora, cara. Sabe, 1 hora e meia, já tá dando 1 hora e meia já? Caramba, 1 hora e meia. Sabe quantas pessoas vão ouvir esse podcast 1 hora e meia? Cara, é poucos. Sabe quem são esses poucos? Os vencedores, cara. Entende? Porque hoje, é verdade, cara. Sim. O pessoal hoje, TikTok é 30 segundos, cara. Aí Sim. você tem começa o TikTok, você nem olha, mas você já passa pra frente. Né? Antigamente, né, tinha podcast que começou a fazer cortes. Por que os cortes? Porque o cara não tem paciência de ouvir 1 hora, 1 hora e meia. O cara tem que gostar muito do assunto para Tem ver. que gostar muito. Mas aquele cara que é focado, sabe que vai aprender, e pô, ouvir, que nem eu. Pô, eu pegava o avião, um livro, eu ia lendo o livro e voltava lendo o livro. Quando eu voltava, eu já tinha lido o livro já. Tinha vi. Entendeu? Porque meu Boa, foco aí era pode. conhecimento. Sim. Para mim não era perda de tempo, era ganho de tempo. Porque quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu passo isso para a empresa, mais a empresa desenvolve, né? E mais chances de dar certo. Entende? Eu tenho certeza que esse podcast aqui, quem está assistindo inteiro, é os caras que vão ser vencedores na vida. Você tem uma. Ou esse podcast, ou outro podcast, ou outros conhecimentos, entendeu? Eu ia a fundo. Sim. Eu ficava lá, sei lá, 3, 4, 5 horas lendo um livro. Hoje tá fácil, você tá vendo um podcast, é muito mais gostoso que ler um livro. Entende? Tem que parar Não e tem prestar desculpa atenção. hoje. Não tem Tem desculpa. desculpa. Hoje Em tem audiobook. conhecimento. E essa fala do Marco vai ser o primeiro corte. O cara falar, pô, preciso ouvir. Esse corte vai ficar bom. Ah, mas é verdade, Mas é pô. verdade. É verdade. E aí a gente vai pegar o podcast e vai dividir em vários cortes. E hoje, meu, antigamente, pô, quando eu era pequeno, você tinha que ir na biblioteca pra saber informação. Olha aí, eu não... Hoje você olha o Google, você vê o que você quiser. Um monte de livro gratuito aí. Qualquer online. informação é de As graça. bibliotecas fechando, é. De graça, Tem, você vê a informação. Só basta você ter vontade, né, cara? Sim, sim. Entendeu? Show, Marcos. sensacional, cara. Realmente. Sensacional. E aí, Bruno? Então, 1 hora e Marcos, a meia. gente já tá fechando aqui, mas antes da gente finalizar, quero te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua história. A gente conseguiu tirar bastante insight, né? E para encerrar, o Diego fala do nosso patrocinador, Qual patrocinador aí? Script Turbo. Script Turbo. A gente tá, o Script Turbo, inclusive vamos fazer já até pra começar tráfego, né? Pra vender direto. A gente abriu primeiro pros clientes. Caras têm muita dificuldade, Marco, de vender no WhatsApp. Eles demoram muito para responder. E hoje o WhatsApp é o queridinho das vendas. 85% das vendas iniciam pelo menos no WhatsApp, primeiro contato. Então a gente preparou um script com mensagens em PDF. O cara vai conseguir boas-vindas, sondagem, todo momento da venda, fechamento, técnicas de fechamento. Ele vai conseguir copiar aquela resposta, colar na mensagem dele ali, ele vai conseguir dar uma atualizada e enviar para o cliente. A gente já tem casos aqui de aumento de venda. A gente usou algumas técnicas de venda que quase que dobraram as nossas vendas aqui por vendedor dos nossos produtos. Então o Script Turbo está aqui na tela, está um valor baixo. Inclusive, ele é acesso vitalício. Acesso vitalício, você compra uma vez, vai receber atualizações dele sempre. Então adquire aí o Script Turbo para bombar as vendas do seu WhatsApp. Tá perdendo venda porque você não sabe responder. O cliente está fugindo porque muitos casos escrevem errado no WhatsApp. Sabe formatar uma frase ali com coerência. Então tem tudo isso lá, técnica de persuasão, vai lá, vai estar aqui na descrição o link Script Turbo e acompanha as aulas. A gente grava também as aulas ensinando tudo que tem por trás aí do Script Turbo, tá? Vai liberar cupom?
Aí é Eita, o o financeiro liberou um cupom aqui, tá? Bom, rapaz, já é barato. Coloca aí. pô. Episódio 01 vai ser o cupom de 10% de desconto aí pra quem acompanhou e assistiu até o final o podcast. A gente tá dando esse cupom aí pra vocês. Fechou. Ok? Mas aí tem que limitar, né? Colocar o quê? 2 dias? Primeiras. Isso, 48 horas no ar. Pronto. Exatamente. Fechou. E já é muito barato, gente. Então vai lá, adquire o Script Turbo. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Isso aí, Marcos. doutor. Vamos aí à Tamo disposição. E vamos E marcar eu torço outro para logo que pra o negócio de vocês só prospere. Se Deus quiser. A gente vai Aí. lutar bastante pra isso. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. frente. Valeu.